Sinto em casa é muito bom, né? Gente, muito obrigada. Vocês podem ficar à vontade. Glória a Deus, queridas. Que coisa maravilhosa estarmos juntas, né, para cultuarmos ao Senhor. Esse tempo, né, que temos para um culto só para as mulheres. Né? Na verdade, queridas, a palavra de Deus ela é uma só. Ela é pregada tanto para homens como para mulheres. A base da palavra é a mesma. Mas existem algumas coisinhas, né, que são bem para os homens e outras são bem para as mulheres. E um culto como esse, uma reunião como essa é maravilhosa. Porque nós podemos tratar de tantas coisinhas, daquilo que está no coração de Deus, que às vezes a gente não pode estar... são assuntos que às vezes não se prega tanto na igreja, num culto de domingo, né? E são coisinhas mais que nós podemos tratar em reunião, quando estamos mais, né, sozinhas. Mas eu estava, na primeira canção que a gente cantou aqui, a gente cantou um trechozinho que fala que nós estamos na presença do Senhor. E isso é uma verdade. Nós habitamos na presença do Senhor. Né? Depois que a gente nasceu de novo, a gente não está mais, entra e sai. O Espírito de Deus, ele não vem e sai, vem e sobe. Não existe isso. Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, dentro do nosso espírito. Porque se você não sabe, você é um espírito. Você é uma pessoa espiritual. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E Deus, ele é o quê? A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, nós somos um ser essencialmente espiritual. Então, você, na verdade, eu, não sou essa capa, né? Não sou esse corpo que você está vendo, nem você é esse corpo ou essa capa que nós estamos vendo. Todos nós, né, todos os seres humanos, crentes, não crentes, nós somos um espírito. Só que alguns estão mortos e outros estão vivos, que é o nosso caso. Amém? Nós que nascemos de novo, que recebemos Jesus no nosso coração, nós passamos a viver diante de Deus. E o que é não viver? Né? O que é uma pessoa morta espiritualmente? É aquela pessoa que não recebeu Jesus e ela está separada de Deus. No mundo espiritual, ela tem aquela distância, ela não tem o acesso que nós temos, porque nós nascemos de novo e nós estamos na presença de Deus. Então, hoje, né, você não precisa ficar se despedindo do Espírito Santo, né? Não precisa ficar dando boa noite ao Espírito Santo ou bom dia. Aliás, se quiser dar, pode dar. Mas, assim, no sentido de se despedindo dele. Porque ele está em você. Para onde você vai, ele vai. Os lugares que você frequenta, ele frequenta junto com você. Então, cuidado no lugar que você está frequentando. Amém? Porque quando você vai para qualquer lugar, ele está indo com você. Então, nós estamos, queridas, na presença de Deus. E muitas vezes, nós perdemos essa consciência de estarmos na presença de Deus. Perdemos essa sensibilidade de estarmos na presença de Deus, de percebermos a presença de Deus. E, na verdade, nós não precisamos perceber, não precisamos sentir, nós só precisamos crer que nós estamos na presença de Deus. E o fato de nós crermos que estamos nessa presença, nós vamos fazer, a nossa vida vai começando a se adequar nessa presença. Amém? Nós não precisamos... ficar, Espírito Santo, vem agora, né, seja bem-vindo aqui. Ele está aqui, amém? Na verdade, ele está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar no mundo que a presença de Deus não esteja. Só que a questão é, nós reconhecemos essa presença? E às vezes o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, né, tira essa sensibilidade de nós percebermos, né, ou estarmos conscientes dessa presença. E às vezes a gente começa a fazer algumas coisas erradas nas nossas vidas porque nós não estamos sensíveis a essa presença. Mas ela está aqui, ela está com você, ela está todo o tempo com você. E como é que eu posso desenvolver essa sensibilidade?
Como é que eu posso, o que é que eu devo fazer no meu dia a dia para ficar consciente dessa presença? A Bíblia é bem clara, sobre isso. Na verdade, nós precisamos ter comunhão com Ele. E como é essa comunhão? Orando, lendo a Bíblia. Muitas vezes nós caímos em tentação porque nós não nos fortalecemos na palavra. A única coisa que vai nos livrar das tentações é o conhecimento da palavra e uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito não é aquela vida, aquela coisa de andar como um fantasma, sem pisar na terra. Não é isso a vida espiritual. Uma pessoa espiritual é aquela que obedece os princípios da palavra de Deus, que o que você vai fazer está de acordo com a palavra de Deus, o que você faz é a palavra de Deus, amém? Essa é uma pessoa espiritual, é aquela que pratica a palavra de Deus. Mas aquela que não pratica, queridos, ela começa a viver a vida aqui, nascida de novo, mas sofrendo os mesmos danos de uma pessoa natural. Uma pessoa natural é aquela que não recebeu Jesus ainda, que não nasceu de novo. Uma pessoa carnal é aquela que é crente, que nasceu de novo, mas vive como uma pessoa natural. E uma pessoa espiritual é aquela que nasceu de novo e que pratica a palavra de Deus. Então, nós temos três tipos de pessoas no mundo. A natural, que não tem Deus. A carnal, que nasceu de novo, mas não pratica a palavra. E a espiritual. Então, você precisa escolher qual pessoa você quer ser. Amém? E nós precisamos decidir por sermos uma pessoa espiritual. Não é difícil ser uma pessoa espiritual. Amém? Às vezes a gente pensa... E eu já ouvi muitas pessoas falando que é difícil ser crente, é difícil estar obedecendo a palavra. Queridas, difícil é vivermos no pecado. Que vida, desculpa a palavra, que vida desgraçada é estar no pecado. Quando a gente está no pecado, a gente fica sempre se escondendo das coisas, sempre fazendo coisas escondidas. É muito ruim uma vida no pecado. Uma vida no Espírito, uma vida de crente, é uma vida de sucesso. É uma vida boa. Não existe essa coisa de dizer, é muito pesado ser crente, é muito pesado ser praticante da palavra de Deus, porque esse mundo é todo o contrário, do que os princípios da palavra de Deus diz. Mas o maior está dentro de você, o maior está dentro de mim. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus todos os dias, o nosso problema é porque nós só alimentamos esse homem interior quando a gente vem para a igreja. Aí, às vezes, a gente só vem para a igreja uma vez na semana, ou 2 vezes na semana. E aí a gente só escuta a palavra de Deus 1 ou 2 vezes na semana. Imagina se você comesse a alimentação natural somente 1 vez por semana. Somente 2 vezes por semana. Você ia ficar bem magrinha, talvez desnutrida. Então, o nosso espírito, ele precisa ser alimentado. Ou seja, você, a pessoa verdadeira que você é, precisa ser alimentada. O nosso espírito, o ser espiritual que nós somos, ele precisa ser alimentado todos os dias. Leia a sua Bíblia ou escute pregação. Hoje nós temos ferramentas de todo tipo. Você pode estar ali fazendo suas atividades em casa. Se você é dona de casa, você está ali arrumando, fazendo o almoço, lavando louça. O que você estiver fazendo, você pega seu celular. Hoje, todo smartphone, você pode baixar a Bíblia. Você pode colocar a Bíblia em áudio e ficar ouvindo a Bíblia. Você não teve tempo naquele dia, naquela manhã, de parar e ler a sua Bíblia. Você pega e coloca áudio e você fica ouvindo a Bíblia. Amém? Então, hoje não tem desculpa, tem pregações na internet da sua igreja. Então, não tem como fugir de ser alimentado espiritualmente. O nosso problema é porque nós estamos muito conscientes deste mundo, das coisas desse mundo, e nós nos atrapalhamos nas atividades. E isso a gente nunca vai deixar
de ter, porque a gente vive nesse mundo e nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar da nossa família. Então, isso você vai ter que aprender a lidar com toda essa situação. Você nunca vai ter o dia inteiro para estar na presença do Senhor, como as pessoas falam. Ah, eu estou na presença do Senhor orando 8 horas por dia, 10 horas por dia. Eu gostaria de ter esse tempo também. Mas eu não tenho esse tempo todos os dias para estar orando. Eu tenho filha pequena, né, que vai para a escola, tem atividade da escola, eu preciso trabalhar. Então, todas nós temos atividades e não podemos ficar todos os dias da nossa vida 10 horas, 8 horas, 7 horas, 5 horas do nosso dia só orando. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso adequar a minha vida para ser uma pessoa cheia do Espírito, para ser uma pessoa espiritual nesse mundo tão conturbado? Pega essas ferramentas. Isso, na verdade, queridos, isso é providência de Deus para nós. Porque como o mundo está hoje, né, cheio de barulho, na verdade é muito barulho, muitas vozes nesse mundo, né? E você pode estar ouvindo a sua Bíblia, orando em outras línguas. É uma ferramenta que Deus nos deu para nos alimentarmos. A oração em outras línguas, ela vai nos ajudar a estar conscientes da presença de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Quando você ora em línguas, quando você tira um tempo do seu dia para orar em línguas, na verdade você pode orar em línguas todo o tempo. A não ser que você precise estar conversando com alguém, ou você está trabalhando e você está precisando usar, né, sua mente, mas mesmo assim, tem pessoas que conseguem fazer alguma coisa usando o raciocínio e falando em línguas também. Porque, na verdade, as línguas, você deve saber, as línguas não estão vindo da nossa mente. As línguas, elas vêm do seu espírito, do espírito humano. Amém? É o seu espírito quem está orando. Então, você pode estar fazendo um monte de coisas. Você pode estar fazendo outras atividades, dirigindo e estar ali orando em línguas. Amém? Não precisa você parar e se trancar. Se conseguir no seu dia ficar no seu quarto ou em algum lugar que você vai estar ali só orando, maravilha, maravilhoso, faça isso. Mas se você não conseguiu naquele dia, você pode estar orando todos os dias, na rua, andando na rua. Isso vai te trazer consciência da presença de Deus. E eu garanto a você, querido, se vier uma pessoa assaltar você está tão cheia da presença de Deus que você vai falar com a autoridade e essa pessoa vai sair. Ela não vai te roubar, amém? Porque até para isso, uma vida no Espírito serve, amém? Porque quando nós estamos conscientes da presença de Deus em nós, nós nos fortalecemos. E a Bíblia fala, 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Então, quando você está orando em línguas, você não vai entender. É por isso que quando a gente separa um tempo para estar orando em línguas, a nossa mente ela não está entendendo nada. E aí ela fica, eu estou com sede. Eu estou com vontade de ir no banheiro. Estou começando a ficar com fome. Eita, eu tenho que buscar meu filho em tal hora. A mente, ela fica jogando um monte de pensamento. Não vai, às vezes a gente pensa assim, porque geralmente a gente usa os exemplos na segunda pessoa, né? Você vai, isso e aquilo. Você tem que ir beber água. Não, a gente pensa com o nosso pensamento na primeira pessoa. E é por isso que a gente acha que não é uma coisa que está atrapalhando, não é uma coisa para nos atrapalhar. Porque a gente pensa na primeira pessoa. Então, a gente pensa que aquilo é de nós, né? E muitas vezes, o diabo, eu sei que a nossa mente também trabalha, mas às vezes o diabo também quer nos tirar daquela decisão que tomamos, e ele fica jogando, olha, a gente pode prestar atenção.
O diabo, quando vai falar, ele não usa na segunda pessoa. É você pensando, eu isso, eu aquilo, ah, eu não posso, eu não consigo. A gente pensa na primeira pessoa. E é por isso que a gente acha que esse pensamento é nosso. Então, preste atenção, quando você estiver orando em línguas, a sua mente, ela fica jogando, né? Ah, eu estou com sede. Ah, eu já estou cansada. Ah, eu acho que já passou meia hora que eu orando. Acho que já passou 1 hora. Só que passou, às vezes, 5 minutos. 10 minutos passaram e você está, né, a sua mente fica jogando. Por quê? Porque a mente, ela está acostumada a trabalhar, a ficar pensando 1000 coisas. E aí ela não está acostumada a não ficar entendendo nada. E quando nós estamos orando em línguas, a nossa mente não entende. E ela fica, a Bíblia diz, infrutífera. E aí olha o que acontece. De fato, ninguém o entende. Na verdade, nem o diabo entende o que você está falando, né? Em espírito, você fala segredos com Deus. Ou talvez na sua Bíblia tem mistérios, né? Mas na minha versão aqui fala segredos com Deus. Por que segredos? Porque tem muitas vezes que nem eu mesmo sei aquilo que eu estou orando. Eu estou orando às vezes por mim, ou eu estou orando por outra pessoa, pelos meus filhos. Às vezes, quando eu vou orar por alguma situação que eu nem sei como orar, eu nem sei como começar aquela oração, porque é uma situação que eu não sei muito como agir. E aí eu falo, Senhor, eu vou orar em línguas agora por essa situação. Você sabe, você conhece, o teu Espírito sabe todas as coisas, conhece os corações, sabe como resolver essa situação, então eu vou orar em línguas. E aí eu começo a orar em línguas, fico lá orando em línguas no meu quarto, onde eu estiver no carro, eu oro muito em línguas dirigindo. Né, aproveito que eu estou lá quieta, dirigindo, eu oro muito. E aí eu fico e eu entrego ao Senhor. Então, quando você decide falar em outras línguas, você está falando mistérios com Deus. Ou segredos divinos, segredos com Deus. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, quando alguém profetiza na igreja, ou profetiza para alguém, né, ou você, ou alguém profetiza para você, ou você vê alguém profetizando, essa pessoa está... A profecia, ela serve, né, para encorajar alguém. Né? Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Olha só, quando você está falando mistério com Deus, quando você está falando em línguas, você está edificando o seu próprio espírito. Então, você vai crescer, isso faz parte do processo do crescimento espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, você não sabe como, esse é um dos passos. Não é somente orar em línguas, mas um dos passos é orar no Espírito, porque quando você ora em outras línguas, ou você ora em português também, né, claro, mas o assunto aqui é a oração em línguas. Quando você faz isso, que você fica exercitando, é como você está fazendo com que o seu espírito esteja na academia. Quando você quer desenvolver, né, fortalecer o seu corpo, a sua musculatura, né, do seu corpo físico, você faz o quê? Exercício. Ou você vai caminhar, né, ou você vai, na verdade, para fortalecer musculatura, você vai pegar peso, você vai para algumas máquinas, né, para exercitar a sua musculatura, para desenvolver, fortalecer seu corpo. Então, nosso espírito, ele precisa ser fortalecido. E a oração em línguas é uma dessas ferramentas, ou vamos dizer, é um desses maquinários que vai desenvolver a musculatura do nosso espírito. Amém? E nós vamos nos tornando forte. Então, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja, ou edifica outra pessoa. Judas 1,20 diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando-vos, olha só, de novo, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, ou no Espírito, no seu Espírito, amém? Você precisa se edificar
orando em outras línguas. Então, quando nós fazemos esse exercício, nós nos fortalecemos. E a prática disso vai nos ajudar a não falar contra meu próximo. Por quê? Porque cada vez que você for falar contra alguém, né, falar mal contra alguém com a má intenção de fofocar contra uma pessoa, aquela consciência da presença de Deus em você vai impedir você, vai intimidar você de falar contra o seu irmão, de fazer alguma coisa contra o seu irmão. A presença de Deus, ou seja, a consciência, na verdade, dessa presença, queridos, vai nos intimidar ou vai nos impedir de fazer algumas coisas que estão fora da palavra de Deus. Porque nós vamos estar sempre, né, pensando, não, Deus está aqui. Quando eu vou para algum lugar, quando eu vou vestir alguma roupa, se eu estou consciente da presença de Deus em mim, e eu sou consciente de que eu sou templo do Espírito de Deus, que Ele habita, hoje eu sou a casa dEle, Ele não está habitando, queridos, nesse prédio aqui. Quando todo mundo sair, a presença de Deus, claro, fica, né? Como eu falei, a presença de Deus está em todos os lugares. Mas dentro de nós vai a presença de Deus também. A presença de Deus não fica aqui e você vai sem ela. Não, quando você sai daqui, vai com você para a sua casa. Amém? Então, quando você for vestir uma roupa, escolher a roupa que você vai usar, você precisa pensar, eu sou o templo do Espírito de Deus. Será que essa roupa serve para o templo do Espírito de Deus vestir? Está andando com ela? Então, é muito fácil nós decidirmos as coisas certas quando nós conhecemos o que a palavra de Deus diz e nós misturamos esse conhecimento com a oração, uma vida de oração, uma vida espiritual. No livro de João 17, versículo 15, diz o seguinte, 15 a 17. Não peço que os tires do mundo, né? Jesus orando, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. E o versículo 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus misturada com a oração, nós vamos ser edificados, nós vamos ser guardados. Essa é uma vida vitoriosa. Aí, por que as pessoas não estão conseguindo viver uma vida de crente hoje? Porque a gente vê tanta carnalidade no corpo de Cristo, né, no meio cristão, tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, as pessoas agindo como pessoas do mundo, como pessoas naturais, porque não estão se enchendo do Espírito, não estão vivendo uma vida espiritual, estão vivendo uma vida carnal e ficam sofrendo os danos como se fosse uma pessoa natural, que é aquela que não nasceu de novo. Às vezes a gente vê tantos crentes doentes na igreja, né? Na igreja que eu falo, no corpo de Cristo, né? Qualquer denominação. Nós vemos tantas pessoas doentes, sofrendo, né? Com perdas naturais, não entendem sobre prosperidade, né? E ficam sofrendo no corpo de Cristo e tudo já foi providenciado para eles. Nós sabemos que Deus já providenciou tudo para nós. Nós só precisamos crer, confessar a palavra, conhecer a palavra. Mas toda a resposta, querido, está na palavra de Deus e na edificação do seu espírito, orando. Uma vida com Deus. É simples, uma vida de crente é muito simples. É porque, qual é o nosso problema? Preguiça. Nós temos preguiça de orar, nós temos preguiça de ler. Principalmente a nossa cultura brasileira, né? Nós aqui no Brasil não temos uma cultura de ler muito, né? Poucas pessoas que você encontra que diz assim, eu amo ler, eu gosto de ler. Né? A gente conhece outras culturas, quando a gente conhece outras culturas, a gente vê que eles desenvolvem esse amor pela leitura, o prazer pela leitura. Mas no Brasil a gente tem essa dificuldade, né? Na cultura mesmo. Então, quando a gente nasce de novo, nós precisamos ler, né, ter essa prática da leitura, mas a gente não estava acostumado a fazer isso. E aí é um esforço mesmo. Tem que se esforçar mesmo para ler, porque você só vai mudar a sua vida,
o seu comportamento se você conhecer a palavra. Não existe, olha, alguém pode orar por você até você ficar careca de impor as mãos sobre a sua cabeça, mas só a oração de alguém ou a imposição de alguém, né, a imposição de mãos na sua cabeça não vai adiantar, porque você precisa tomar uma posição. Se alguém orando por você, né, ou pastor, ou uma pessoa na igreja orando por você, fosse mudar a sua vida, era fácil demais. A gente podia orar pelas pessoas e elas se tornariam perfeitas. Mas não é assim que funciona. Essa é a nossa responsabilidade. Essa palavra, na verdade, da fé, né, essa palavra que nós ensinamos no Verbo da Vida, né, no Rema, na escola Rema, essa palavra muitas pessoas não querem ouvir, não gostam. Porque é uma palavra que coloca a responsabilidade sobre as pessoas. Nós não acreditamos em jogar pedra no seu Golias, né? Essas coisas que as pessoas... Por quê? O povo, né, a cultura brasileira, gosta de ver para crer. Né? Eles querem ver alguma coisa. Então, existem essas coisas, né? Joga a sua pedra no seu Golias, que é o seu problema. Né? E aí eles querem... As pessoas gostam disso porque eles querem ver alguma coisa. Mas a Bíblia, né, Deus, na verdade, com essa palavra, ele joga uma responsabilidade sobre nós. E é por isso que muita gente não gosta. Porque as pessoas querem uma coisa fácil para fazer. Né? Elas querem que alguém ponha as mãos sobre a cabeça e que tudo aconteça automaticamente. E uma vida de fé não é uma vida de conto de fadas. Né? Que é aquela varinha de condão. Não é isso que você vai botar na cabeça da pessoa, bater na cabeça da pessoa e vai tudo acontecer automaticamente. Não é isso. É uma vida que você vai amadurecendo, à medida que você vai praticando, conhecendo e colocando em prática na sua vida, as coisas vão acontecendo. Seria muito fácil acontecer, né? O pastor orou, colocou a mão e as coisas acontecem, mas existe um esforço de nós. E esse é o nosso problema, porque a gente fica com preguiça de praticar a palavra, de colocar os princípios, e aí a gente acha difícil. Não, vida de crente é muito difícil. É difícil para quem é preguiçoso. Mas para quem é corajoso, que é o seu caso, amém? Todas são corajosas aqui. É fácil, queridos, não é difícil viver uma vida vitoriosa em Cristo. Amém? Nós precisamos nos levantar nessa geração de tanta coisa acontecendo nesse mundo. Nós somos aquelas pessoas que representamos o reino de Deus. Se nós nos acomodarmos, daqui a pouco a mensagem da palavra de Deus ela vai apagando, ela vai ficando fria e o mundo é que vai sobressaindo. As coisas mundanas vão sobressaindo, porque a igreja está ficando intimidada. E nós não podemos deixar isso acontecer. E essa é minha e sua responsabilidade. Amém? 1 Timóteo 2,9. Vou correr por causa da hora. Diz o seguinte, que do mesmo modo, eu gostaria, né, vou finalizando, com essa... Aproveitar que temos tantas mulheres aqui, e eu quero aproveitar esse tempo e ler essa passagem, explicar um pouco sobre essa passagem, que é uma passagem que muitas pessoas têm, muitas mulheres têm até raiva de Paulo, né? Por que Paulo escreveu isso? Paulo devia estar num dia muito mal quando escreveu isso. 1 Timóteo 2,9 diz o seguinte, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje decente. A palavra grega, traduzida por decente, essa palavra decente, tem o significado de honrável e respeitável. E se você, querida, vive uma vida no Espírito, se você se alimenta da palavra, se você é uma pessoa que ora em outras línguas, você não vai querer se vestir de forma desonrável. Com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras.
Aí é nisso aí que muitas pessoas pensam que Paulo era machista, né? Porque Paulo está dizendo, não pode se enfeitar, eu vou fazer o quê? Eu vou andar sem nada, não posso usar um brinco, não posso usar um adereço, né? Uma bijuteria, não posso usar nada. Não é isso que Paulo está falando. Ele está corrigindo, na verdade, um exagero que estava tendo na igreja, e ele estava escrevendo para consertar uma situação. E aí eu gostaria de ler para você um comentário sobre isso. Mas antes de ler, eu quero mostrar para você o que é pudor, né? Porque Paulo diz, olha, se vistam de uma forma com pudor e com modéstia. Pudor é o sentimento de vergonha, de timidez, mal-estar, olha só. Mal-estar causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a modéstia e a inocência. E o que nós temos visto hoje dentro das igrejas, né, no corpo de Cristo? As mulheres se vestindo de uma forma que está sem pudor e sem modéstia. Né, de uma forma desonrável, vindo para a igreja, na verdade, para provocar. E às vezes a gente tem os homens, queridos, dentro da igreja, que estão vindo, se guardando, né, recebeu Jesus e estão querendo sair daquela vida que vivia no mundo, e estão aprendendo, sabem que não pode mais pensar nessas coisas fora do casamento, e nem praticar muitas coisas fora do casamento, mas quando chega na igreja, que deveria estar sendo edificado na igreja, ele está saindo tentado da igreja. Então, nós como mulheres, eu sei que também os homens precisam, né, guardar a mente, fazer a parte deles também. Mas só que eu estou ministrando para as mulheres. Então, eu vou falar sobre a nossa parte, tá certo? Então, a nossa parte deve ser se guardar. Devemos nos vestir para a igreja com pudor, com modéstia, com decência. Porque, afinal de contas, para que serve a igreja? Eu vou para a igreja porque eu vou me reunir com meus irmãos e vou adorar o Senhor, eu vou cultuar a Deus. O motivo de ir para a igreja não é para expor o meu corpo, não é para estar usando roupas tão apertadas que vai tentar o meu irmão. Né? A gente estava numa certa igreja um dia e as meninas do louvor, as moças do louvor, estavam com, uma delas estava com a calça tão apertada e a blusa, né, um pouco curta aqui, mostrando essa região aqui da frente. Atrás estava até comprida, mas essa parte aqui estava bem exposta. E aí, no final do culto, eu perguntei a uns rapazes, né, que estavam com a gente, e eu perguntei, na hora do louvor, aquela moça, porque eu gosto de perguntar sobre isso, porque eu ministro sobre isso, então eu gosto de fazer uma pesquisa, né? Aí eu perguntei aos rapazes, aquela moça do louvor, chamou a atenção de vocês, a forma como ela estava vestida? Aí eles disseram, meu Deus, eu não estava nem conseguindo olhar para o louvor, eu estava olhando para o teto da igreja. Né? Então, às vezes a gente pensa que porque estamos na igreja, os homens têm que não pensar em nada, não olhar para nada, não tem como. Até eu olho, até você olha se uma pessoa está com o corpo todo desenhado, chamando a atenção, imagina os homens. E eles até tentam não olhar, mas não tem como não olhar. Porque chama a atenção. E o corpo da mulher brasileira, na verdade, o corpo do ser humano é bonito. Tanto de homem como de mulher, chama a atenção mesmo. Mas não é para ficar mostrando, principalmente na igreja. Você precisa ter, né, aquela consciência da presença de Deus em você e de que você é templo do Espírito Santo. Amém. E aí, eu queria, deixa eu ler aqui para um comentário sobre essa passagem que eu peguei de um teólogo. Ele fala sobre por que Paulo falou aquilo. Né? Ele fez um comentário sobre a época. E ele diz assim, a sociedade da época, né, esse versículo que Paulo fala, se vista com modéstia, não com adereços de ouro e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, a sociedade da época parece que pressionava as mulheres, olha só, isso naquela época, pressionava as mulheres que se vestissem como se fossem objetos sexuais. Não parece hoje?
As mulheres hoje estão se vestindo de uma forma que está tornando elas um objeto sexual. Os homens hoje, o conceito mundano hoje, e é isso que a gente não pode deixar entrar na igreja, porque o conceito mundano hoje é que a mulher, hoje o rapaz namora com uma, namora com outra, ele pega a que ele quiser, qualquer hora que ele quiser, qualquer dia que ele quiser. Porque hoje a mulher tem se tornado um objeto sexual para os homens. Assim também, os seus valores e qualificações foram determinadas pela habilidade de estimularem a sexualidade dos homens naquela época. Imagina hoje. Ele lembra um aspecto muito importante, a coisificação da mulher. Igual a hoje, né? Hoje nós vemos as mulheres como uma coisa. Os homens estão tratando as mulheres como um objeto, como uma coisa que ele usa e joga fora. A nossa sociedade cada dia torna as mulheres como objetos sexuais e as mulheres cristãs, aí ele já está trazendo para hoje, e as mulheres cristãs não devem cair no mal desse século. As roupas sensuais são uma afronta a Deus e principalmente a dignidade humana. Tornar pessoas objetos fere a linda mensagem de que somos, como humanos, a imagem e semelhança de Deus. E a descrição histórica do que estava acontecendo naquela época é o seguinte. A ostentação, por isso que ele fala sobre a questão de tanto ouro e adereços, que as mulheres não precisam se vestir dessa forma, né? Exagerado, exatamente. A ostentação na vestimenta era frequentemente considerada um sinal de promiscuidade no mundo antigo, especialmente entre os cristãos. Tais gastos tão grandes eram considerados injustificados em razão da difícil situação dos pobres. Então, por isso que Paulo não estava dizendo, olha, vocês não podem usar bijuteria, olha, mulher, vocês têm que andar desarrumada, feia mesmo, para não chamar a atenção. Não era isso. E o fato de você se arrumar, querido, não quer dizer que você, aliás, o fato de estar Paulo corrigindo isso, não quer dizer que a gente tem que andar desarrumada, não, que você não pode andar, usar uma maquiagem. Tudo você pode fazer, mas com decência, com ordem, amém? Com modéstia, e sabendo que lugar você vai frequentar vestida daquela forma. Existe uma forma de se vestir, claro, para cada ocasião. Se você vai evangelizar na rua, você não vai vestida dessa forma. Você vai para a rua, de casa em casa, você vai de tênis, de uma calça jeans, uma camiseta de malha. Né? Você vai de uma forma bem despojada, mas contanto que seja decente. E às vezes as pessoas me perguntam, e na praia? O que é que eu posso usar na praia? Eu tenho que ir para a praia, né? Eu tenho que entrar no mar de calça comprida ou de bermuda no joelho. Claro que não. Porque aí dessa forma a gente vai chamar a atenção para o ridículo, não é isso? Claro que não, mas existem roupas que são adequadas para nós como cristãs, de forma modesta, de forma decente. Você não precisa ficar se vestir com os band-aids para ir para a praia, amém? Você não precisa usar band-aid, né? Você pode usar uma roupa de banho que seja decente. Ah, mas eu posso usar biquíni, aí vai da sua consciência. Eu não vou dizer para você, não é proibido usar biquíni. Não, veja o que é que a sua consciência está dizendo. Porque quando você tem uma vida no Espírito, você vai saber por dentro o que deve e o que não deve fazer. Amém? Existem roupas decentes, né? Como eu falei, você não precisa usar 3 band-aids, né? 3 band-aids. Mas existem roupas decentes para ir para a igreja, para a praia, né? Composta. Você quer ir para o parque, quer passear no shopping com sua família, vai de férias para algum lugar, tem roupa adequada. Amém? Você não tem que usar sempre calça comprida para passear com sua família. Você pode usar short, você pode usar bermuda, contanto que seja de uma forma decente, adequada para você como cristã. Amém? Nem tudo que está na moda, queridas, é para nós usarmos. Amém? Tem coisas que estão na moda e a gente paga, às vezes, caríssimo por aquelas peças que estão na moda, que vai usar 6 meses
e deixa para lá. E não usa mais porque caiu da moda. E a gente fica investindo. E a gente fica comprando aquelas coisas que estão na moda. E tudo que é lançado, a gente vai e compra. Amém? Então, cuidado, se veste de uma forma decente. Quando você anda em espírito, quando você tem uma vida no espírito, você vai saber como se comportar em todas as situações. Amém? Então, para a igreja, se veste de forma decente, de forma adequada. Aí, para encerrar, eu queria só ler 1 Pedro, que é outra passagem que muitos homens também, né, em algumas denominações, condenam muito as mulheres. E eu queria só dar uma explicação bem rápida para a gente encerrar. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados. Aí algumas igrejas, né, ou algumas denominações, usam isso para dizer que as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar nada, maquiagem, um brinco, não podem se enfeitar, né, ficar bonita. Joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Aí, às vezes, né, algumas pessoas pegam essa passagem e pressionam as mulheres, dizendo que elas não podem se enfeitar, ficar bonita, ter vaidade. Mas não é isso que Pedro estava corrigindo aqui. Se você ler o contexto, você vai ver que ele estava falando para as mulheres casadas. Nessa passagem aqui, ele vem falando algumas coisas, algumas regras na igreja. Aí nessa passagem ele fala para as mulheres casadas, para as casadas. E aí ele fala isso. Por quê? Porque às vezes as mulheres acham que o fato delas cuidarem muito do corpo, exagerado, de uma forma exagerada, se enfeitar demais, é isso que vai segurar o marido delas. Não é só isso. Claro que você precisa ficar bonita para seu marido, se cuidar, né? Claro que nós precisamos fazer isso também. Mas não é só isso que vai segurar um homem, que vai segurar o seu marido amando, fiel a você. É uma pessoa de dentro, é a pessoa de dentro que você se torna. Sabe por quê? Às vezes a gente vê aqueles casamentos de artistas, né? Que são lindos, que a mulher é maravilhosa, né? O corpo maravilhoso, o rapaz, o homem bonito, todo enxuto, né? Como a gente fala. Aí se casam, 6 meses depois se divorcia. 1 ano depois divorcia. Então a gente vê que a beleza física não vai segurar um casamento. O que é que vai segurar um casamento? É a pessoa que nós somos. É a pessoa que nós nos tornamos. Amém, queridas? E é isso que Pedro estava dizendo. Olha, não é isso que vai segurar mulheres casadas. O que vai ajudar o seu marido a ser fiel a você, a permanecer com você, é a sua fidelidade na palavra, em Deus, é a sua vida com Deus, é a beleza interior que você pode mostrar. Amém? Então é isso que ele estava falando. Não é que a mulher tem que andar desarrumada. Pelo contrário, nós temos que nos cuidar da nossa saúde. Amém? Temos que sermos bonitas mesmo, né? Às vezes, quando eu me olho no espelho, eu digo, meu Deus, como eu estou desprovida de beleza hoje. Mas aí eu resolvo rapidinho, boto uma maquiagem, ajeito o cabelo, pronto, resolveu a situação. Amém? Então hoje não tem por que ninguém andar feio. Porque hoje a gente tem acesso a comprar até roupa da moda mesmo, com preço acessível às vezes. Né? Então, contanto que seja de uma forma modesta e decente. Amém, queridas? Glória a Deus. Então, isso é o que uma vida no Espírito proporciona. Uma vida espiritual saudável. Amém? Nós precisamos ter uma vida espiritual saudável e uma vida familiar saudável. Tudo nós podemos de uma forma com decência e ordem. Amém? Glória a Deus. Então, Sandra...